Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos comentar sobre o livro Maus Argumentos, né? O livro ilustrado sobre os maus argumentos, do Ali Al-Mozad. Nome bem estranho do autor, mas ele é um norte-americano, né? E ele escreveu um livro para iniciantes no assunto sobre argumentos, né? Que tem a ver com a retórica, que é a maneira de falar e convencer as pessoas, mas é um livro ilustrado com figuras, aparentemente ele parece com um livro de crianças, embora seja importante também para as crianças entenderem o assunto, de fácil compreensão, mas se faz bastante necessário que os adultos entendam esse conhecimento, né, sobre como se utilizar dos argumentos e como se defender das falácias, né? Aquilo que induz a gente a pensar erradamente. Então, o autor é um engenheiro, né? Ele desenvolveu softwares da Apple e a questão do Mozilla também ele participou. E ele atualmente escreve livros, né? Então, é um livro sobre lógica, né? Naturalmente, o ramo dele é sobre os softwares, né? Então, ele escreve sobre lógica. E a lógica, ela faz parte do ser humano sempre, dos argumentos, de formar argumentos para convencer alguém daquilo que se pensa, né? Não necessariamente esteja voltado com a lógica. Alguns usam dos maus argumentos que vai contra a lógica, né? Lógica e maus argumentos são diferentes, né? Então, tem um conceito bem antigo do latim, né? E se conhece o Aristóteles como grande desenvolvedor aí da lógica, da questão da retórica, né? Então, ele vai ali durante os 19, cada folha, cada página, ele ilustra um mau argumento, né? E com ilustrações. Então, segundo ele, para melhor memorizar. Então, vou falar de algumas aqui apenas, né? Os demais, você pegue o livro e se debruce, se desfrute do livro, porque ele é bem simples na linguagem, né? Então, o primeiro ali que nós temos é o argumento do espantalho, né? Vamos falar da teoria do Darwin, por exemplo. Aí eu vou falar assim, o que os macacos na árvore têm a ver com o nosso dia a dia, né? Então eu vou refutar uma ideia de evolução das espécies a partir de uma observação que não tem nada a ver com o que eu quero dizer, né? Então ele fala dos macacos em árvores, mas não discute a ideia de evolução das espécies. Então é um argumento do espantalho. Então ele não foca no seu argumento, mas foca em outra coisa que não tem nada a ver, né? Ou como na dicotomia de ser preto ou branco, aí você não pode, ou você é branco, então você não é preto. Ou se você não é branco, você é preto. Se não é preto, é branco, né? Essa falsa dicotomia que se gera às vezes dentro da política, né? De esquerda, de direita. Você pode ser não pode ser nenhum dos dois, ou pode não ser preto ou branco, ou ser do meio, não ser nenhum dos dois, né? Ser do meio, as duas colorações juntas, ou não ser de nenhum. Então essa falta de dicotomia, o extremismo de não ser de um lado vai ser do outro automaticamente, também é uma fala, um mau argumento, né? Do medo, né? O argumento do medo, por exemplo, houve um terremoto porque nós não obedecemos o rei, ou Deus está bravo com nós, né? É um mau argumento, não dá para associar um elemento físico com um elemento de fé, não tem uma ligação nenhuma. Generalizar também o acontecimento, uma pessoa foi na praia e se afogou na praia, por exemplo, né? Eu dizer que todas as pessoas que vão na praia vão se afogar, isso é generalizar,
conhecimento. Então, isso não pode fazer também. Isso depende. A pessoa saiu, foi assaltada, quer dizer que todos vão ser assaltados. Não necessariamente, né? Isso é generalizar. A partir de um caso particular, você determinar que todo mundo vai fazer a mesma... vai acontecer a mesma coisa com todo mundo, né? Um foguete não funcionou, houve aquele problema no foguete que foi para o espaço, explodiu, o Apollo explodiu e não foi para o espaço. Quer dizer que nenhum foguete vai conseguir ir para o espaço, né? Não é bem assim, né? Então, se um sistema não funcionou um sistema mais atualizado pode funcionar depois, né? Um brilho no espaço, uma estrela, como já aconteceu, pode não necessariamente seja de extraterrestres, tem que estudar e observar pela lógica, né? Aconteceu um brilho no céu, é um extraterrestre, né? Então isso não está entrelaçado um com o outro, né? Não dá para generalizar. Então, não podemos falar, por exemplo, antigamente as mulheres não podiam votar, não tinham carteira e não havia tanto aquecimento global. E hoje existe esse aquecimento global e as mulheres têm direito a voto e a dirigir. Então não podemos associar isso, porque as mulheres estão dirigindo, aumentou o aquecimento global. Então é uma associação também que não tem relação uma com a outra, né? Não tem uma relação lógica, né? que possa se fazer. Usar um produto também, por causa que todo mundo usa o produto, é porque então eu devo usar, né? Então todo mundo faz, eu devo fazer. Jogar lixo nas ruas, todo mundo faz, eu também vou fazer, né? Não é uma coisa, é um argumento que não tem força, né? Não vou fazer porque não é correto. Não vou jogar lixo na rua porque não é correto. Vai entupir os bueiros. Então isso não é correto de fazer, não porque todo mundo faz, né? Ou porque está na mídia, né? Ou que você acredita que você vai para o inferno porque Deus quer que você vá para o inferno, né? Você vai para o inferno e porque você não fez aquilo que Deus quer que você faça, né? Tem essa dicotomia aí, você não fez o que Deus queria pelo medo, né? E aí você vai para o inferno. A falsabilidade, né? Quando dizer que todas as folhas são verdes, isso não é verdade, tem folhas que não são verdes, né? As premissas, então, como é que se faz um argumento, então, que ele seja sólido? Então, tem que ter duas premissas. Então, todos os homens são mortais, primeira premissa. A segunda, Sócrates é mortal. Então, a conclusão é que Sócrates é homem. Então, veja bem, é um argumento sólido, é um argumento indutivo e que se forma um argumento bem sólido, né? Vão tentar falsear esse argumento, mas quanto mais tempo ele se manter sem ser derrubado, é a melhor forma, né? Como a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo, isso foi medido várias vezes. Quanto mais ele for medido, mais certeza a gente tem disso. Então, mais forte é o argumento, né? Então, a lógica ela não gera argumentos novos, né? Ela serve para solidificar um argumento ou refutar algum argumento que não tenha veracidade, né? Então, um apelo à autoridade irrelevante, por exemplo, se falar sobre a vacina, né? Não se deve tomar vacinas. Aí tu usa o Papa. O Papa disse que não se deve usar vacina, né? Não é uma autoridade capacitada para falar sobre algo que é científico. Então esse é um apelo à autoridade relevante que não tem relevância nenhuma dizer que o Papa não quer que ninguém se vacine, que não é o caso, né? Mas isso seria um papo relevante, né? Sobre o discurso, o café é ruim para a saúde.
Mas aí a gente tem que ver quem é que escreveu, qual universidade, a quantidade de café, né? São argumentos que não valem para se validar um argumento, né?